Hello. Oi, Rô. Deixa eu te chamar aqui. Oi, Rô. Rô, acho que eu não tô te ouvindo. Um um segundinho nessa hora. Boa noite, gente. Grazi, Maclaus. Ainda não, Rô. Gente, pra quem não sabe, a gente vai fazer uma live hoje muito top. A Rô tá arrumando aí o fone e só um minutinho. Ô, Mo, abaixa um pouquinho, por favor. E aí hoje a gente vai passar por alguns temas, né? Para quem não sabe, a gente está fazendo esse mês uma série de lives com mulheres que passaram pelo universo de tecnologia, que passaram. A Rô é nossa convidada de hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas, resultados e autoconhecimento que ao longo de todo esse processo. Ela tá ajustando aí o som. Fica à vontade. Ela deu uma saidinha, ela já vai voltar. Então, gente, olha, essas coisas só acontecem com quem faz ao vivo, tá? Então, assim, problemas, aproveitando desafios técnicos, fazem parte, né? Só erra quem tá tentando. Já pega essa dica aí para sua vida, porque deixa eu visualizar aqui, transmitir ao vivo. Agora ela chamou de novo. Mas a vida é assim, né? Quando a gente busca o perfeccionismo para conseguir. Ah, acho que eu ouvi sua voz. Não, voz não. Tinha ouvido um barulho. Não. Não, eu tô te vendo perfeito, mas alguém tá ouvindo a Rô ou só sou eu? Hum, não. É, não dá pra ouvir ainda. E aqui, deixa. É, estamos te esperando. Hum. Quer ver? Vamos fazer assim, Rô. Deixa, deixa eu tentar chamar ela aqui pra ver se vai. Vou eu convidá-la. Vamos ver se funciona. Não. Será que tem um fone aí? Rô, você tá no computador? É. E agora?
Agora sim! Ah, tinha que ser o fone, então. Tinha que ser, Pronto, muito bem. tudo Deu bem. certo. Vamos de fone. Desculpem as falhas técnicas. Esses dias eu fui entrar com a Lori também, ela que... Gabi, tudo bom? Entrar, e era para eu puxar a live e não conseguia. Eu falei, nossa, e agora é o fone. Tudo Não, bem, vamos lá. você também tá garota das lives também, né? Vamos falar Sim, sobre isso mais pra frente. Você vai contar um pouquinho pra gente do trabalho que você tá fazendo. vamos Mas lá. antes de tudo, eu quero te agradecer. Ai, a Rô é uma pessoa muito especial, que eu tenho um apreço muito grande, um carinho. Nós já trabalhamos juntas e é uma pessoa que eu admiro como profissional, como ser humano, como mulher, como esposa. Então, Rô, você é uma pessoa que assim marcou minha vida. Na minha gravidez, gente, eu tava ali sofrendo, ganhei 100 quilos quase na gravidez, morrendo e me arrastando trabalhar. E ela todo mês vinha com um presentinho, fazia um agrado para mim, eu ali. E eu falava, meu, não precisa se preocupar com isso. Então, sempre muito amorosa, muito atenciosa, muito carinhosa, né? E assim, é uma pessoa assim que marcou a minha vida mesmo, assim, do fundo do coração. Então eu queria deixar registrado e o quanto que eu te admiro e o quanto que você é importante. A gente não consegue falar tanto com tanta frequência, mas você mora aqui no meu coração. Ah, linda, obrigada, Gi. É recíproco também, super admiração. Você sabe que por isso a gente faz até um esforço a mais para te manter na minha vida, assim, no sentido de eu vou correr atrás sempre para manter você na minha vida. A gente tem visitante no. Tá, no, super legal, Superman, Homem-Aranha. Agora vaza que tá vermelho o sinal ali, tá vendo? Sinal vermelho. Gente, live Tchau. de mãe e de mulher é assim. Não existe É, esse negócio. Os filhos, é às vezes, bagunçado. eles aparecem. Isso é vida real, tá? Aquela É, ultra mega é, produção nas lives que ninguém interrompe, né, Rô? É só é. É que acabou a fita crepe, não deu mais para manter amarrado, sabe? Aí eles escaparam. Então, gêmeos ainda, né? Pra quem não sabe, ela então, é mãe de gêmeos, de um casalzinho maravilhoso. E fofinhos. lindos. E Rô, queria te agradecer e queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal aqui, quem já te conhece ou não. Hoje o nosso tema é sobre escolhas, resultados e autoconhecimento. Então, contar um pouquinho de você, da sua trajetória e como essas três palavras direcionaram a sua vida até onde você está hoje. Vamos lá. Gi, obrigado pelo convite. Se fosse um tempo atrás, eu ia dar um jeito de fugir disso de alguma forma, mas faz parte também de autoconhecimento e de enfrentar os próprios fantasminhas, as próprias sombras. Então, eu fiquei muito honrada quando a gente me chamou para participar dessa live. Eu admiro demais, eu vejo o trabalho que ela faz também o trabalho fora do trabalho. Então, é muito bom estar perto de pessoas que a gente admira e fazer algo em conjunto é fantástico. E a Gia é uma dessas pessoas que eu gosto demais e trago no meu coração. Bom, eu sou a Rossana, então, Perassolo. Tem que falar que é Palpério também, porque o marido está assistindo, né? Wellington, um abraço. Isso aí, né, gatinho, tá vendo? Beijinho pro gatinho. É, e eu fui criada em Mato Grosso, né? Não nasci lá, mas fui criada em Mato Grosso. Fiquei 18 anos lá em Cuiabá. E vim para São Paulo meio querendo fazer um monte de coisas, achando que eu nunca ia conseguir sair de Cuiabá. Não que seja ruim, Cuiabá, mas eu tinha um sonho de sair um pouquinho da fronteira, né? Ai, lindas, gatinho. É, então eu vim para São Paulo já, se eu perdi a conta, a gente vai ficando velho, vai dizendo que não lembra a conta, né? E trabalhei, logo no começo trabalhei em banco também, em telebanco, aí é a parte que eu falo que eu sentava na cama e chorava todo dia, antes de ir para o trabalho, mas foi um ano só. E aí logo eu falei, não, preciso mudar isso e fui atrás de, de sair desse mercado. Na época eu sou formada em publicidade e propaganda pela Federal de Mato Grosso, e eu estava fazendo MBA em marketing na ESPM.
Só um E atento, né? Federal, quando fala assim federal, você já vê que assim, pessoal é inteligente mesmo, hein? Porque para entrar, né, em federal, gente, eu não sei assim os que nos seguem, mas a gente sabe que é um desafio, né? então, mas pô, meus pais, 3 filhos, né? Então eles falaram, te Vão vira, ter passa como. na federal, que não vai dar para ficar pagando. Mas já te paguei escola demais, né? Então, aí a gente se esforçou um pouquinho ali e deu certo. Mas eu gostava muito do curso, tive muitas dúvidas na hora de fazer também. Cheguei ao ponto de perguntar para meu pai, putz, eu faço em quê? Ele falou, não vou te falar, depois você vai falar que entrou numa faculdade por causa do pai. Eu falei, pai, você não está entendendo, está acabando o prazo da inscrição do vestibular e eu não faço ideia. Então me fala, se eu não concordar, eu não vou fazer. E aí ele falou, eu acho que você é criativa, eu acho que você devia fazer publicidade e propaganda, porque eu acho você super criativa, eu acho que você ia gostar. E eu falei, bora, vamos fazer. Nunca segui a carreira. Quando eu vim para cá, depois de trabalhar um ano em banco, eu dei um jeito de... Eu fazia processo de trainee. Processo de trainee, em teoria, assim, eles aceitam você sem experiência, são jovens talentos, né? Então, vamos embora. Falei, é a minha chance. E aí eu caí em TI, já. Que aí eu fui na extinta Storage Tech. A Storage Tech foi comprada pela Sun Microsystems, que depois foi comprada pela Oracle. Então, lá em 2002, eu entrei na Storage Tech. Eu levei um mês, era uma empresa especializada em storage de armazenamento. Eu levei um mês, eu me lembro que tinha um mês, quando eu fazia um treinamento todo dia, até que caiu a ficha. Nossa, isso que a empresa faz, assim, armazenamento de dados. Que, cara, publicidade, com pós em marketing, naquela época, a gente está falando, gente, 18 anos atrás. Então, não entrava, era uma coisa, não era o meu linguajar. Só que eu falo que eu não planejei entrar em TI, em tecnologia, mas é um buraco negro. Depois que você entra, você não sai mais, assim. É É difícil de... isso aí. É apaixonante. E dali eu fui, depois da Storage Tech, fui para a EMC, que eu tive, que hoje é Dell, né? A Dell comprou a EMC, é Dell EMC, então fiquei 3 meses nos Estados Unidos para montar, junto com o diretor da área, tudo, montar o time América Latina, e aí começou mesmo, deslanchou mais ainda. A Storage Tech foi muito legal, eu ganhei prêmio, fui para clube, para quem não sabe, essa parte de tecnologia, eles premiam muito os melhores vendedores, eu fiquei entre as 6 melhores do mundo, foi super legal, uma super experiência, eu era apaixonada, se não tivesse acabado a Storage Tech, por ter sido comprada, talvez eu estivesse lá até hoje, porque era uma empresa muito legal. Era E pequena? Era uma empresa pequena. era pequena, no Brasil ela tinha 100 funcionários, embora ela fosse uma multinacional, era uma empresa do Colorado, mas era assim, era espetacular, ela tinha o armazenamento mais offline, robôs, máquinas, umas coisas assim, diferente de você ver storage, cloud, tem meio que viajar é místico e gelatinoso, né, para você entender um Sim, pouco. sim. E lá era mais assim, não, tem máquina, é robô, como se fosse, tinha Você umas que via era uma lá o hack, é geladeira. uma máquina. Você via, é um hack, aí tinha uma mãozinha do robô que ia pegar a fita, botar para ler, e a rapidez disso. Então eu tive que entrar mais, para eu entender as coisas, saber vender, eu tenho que entender mais tecnicamente, eu tive que me forçar. Não tinha essa formação, não tinha nem treino mental para ir para esse lado. Quem é mais de exata sabe pegar isso super fácil. Para mim foi um parto, mas eu estudava muito para isso, eu adorava. Então a História de Tech foi muito legal por isso, me deu outras perspectivas, mas foi na MC que eu tive a primeira vivência internacional, né? De passar 3 meses fora, montar time. Foi ali que eu tive a primeira vez que eu fui gestora de times fora do Brasil. Então eu já comecei sendo gestora, eu tinha o time do Brasil, de vendas, né, de geração de demanda, e logo eu assumi Business e Marketing Intelligence para esse grupo América Latina. E como Então, que foi, Rô? Você era mulher, né? Num universo de tecnologia que é um universo bem masculinizado e tem um time global. Hoje a gente entrou uma amiga nossa. Conta aí um pouquinho desse tudo novo, né? Bem desafiador, assim. tudo novo. Acho que de repente hoje mesmo a gente pensa e sabe que o mundo de tecnologia, algumas indústrias têm uma predominância maior de homens, outras mais de mulheres. A indústria de tecnologia já mudou muito. Hoje a gente vê muito mais mulheres ocupando cargos altos e assim, de ponta a ponta na empresa a gente vê. Só que quase 20 anos atrás era bem raro. Então era muito comum eu ser a única mulher na reunião. Era super comum.
Então, principalmente depois que eu fui para cargos de gestão, eu fiquei muito tempo, né? A EMC o tempo inteiro, a gente não teve uma gestora mulher. E o meu chefe fazia um esforço muito grande para falar, até para o meu time, Rô, entrevista mulher, a gente só tem homem no seu time. Então, só que chegavam poucos currículos de mulheres também. Então as mulheres não se candidatavam a esse tipo de vaga, porque era um ambiente super agressivo, super competitivo e bem masculinizado. Só que eu sempre fui muito moleca. Minha família, desde pequena, principalmente a família do meu pai, era uma família de falar mais palavrão, sem muito mimimi, e só que falava isso tudo com muito carinho. Então, é um pouco o linguajar mais comum de homem em TI, né? Você vai para reunião de TI com homem, acho que cada 10 palavras, metadinha ali é palavrão por baixo. Então, eu estava em casa com isso, só que aí na hora que eu vi, eu tinha uma facilidade, mas eu via que era, nossa, só tem homem. Como é que eu vou me adaptar? E eu comecei a modelar, que depois eu fui aprender isso em coaching, que é meio um processo de você acelerar um aprendizado. Eu modelava, eu pegava algumas pessoas que eu admirava e repetia comportamentos. Então, e com isso eu repeti, meus modelos lá eram homens. Então era macha pra caramba, em alguns casos, né? Primeira vez que eu levei tempo que eu até vestia só roupa assim, terninho, calça, me vestia bem, mas era mais calça social para mulheres, mas era calça. Né? Então, a primeira vez, sei lá, anos depois, eu fiquei 6 anos na MC. Uns 5 anos que eu já estava lá, eu comecei a falar, nossa, eu vou me vestir mais como menininha. Eu não tinha saia, vestido. Comecei a comprar, e eu lembro até hoje, teve um menino do meu time que me zoou. Ele falou, nossa, achei que você tinha perna mecânica, porque você não usava saia de jeito nenhum, né? Tava... Mas é porque eu tinha essa postura Aí mais, você não, eu falou tenho pra que me ele assim, impor. você tá reparando bastante. Tá reparando, né? Abusado. É, Abusado, né? Deixa eu chamar o Wellington aqui, né, Wellington? não. Fora o que eu escutava, assim, eu achava que você usasse o banheiro masculino, porque eu era bem machinha, assim, mas era um mecanismo de defesa para ninguém me achar delicadinha e tinha um monte de brincadeirinha, um monte de Sim. piadinha. Mas a gente fala, eu entrava na brincadeira, até eu recebi um vídeo de uma amiga minha, depois eu compartilhar pra Gia, ela mostra também, de como se fosse uma bolinha de algodão toda fofa entrando no ambiente masculino e querendo se encaixar. Falei, nossa, sou eu todinha lá, só que eu me divertia. Foi uma escolha que eu fiz, era um atalho, porque a gente tem medo, escuta muito de, é assédio, é difícil lidar com um monte de homem, tem sempre o sem noção, mas eu sempre fui muito respeitada. Então era mais fácil também eu assumir uma postura mais machinha para evitar esses tipos de assédio. Então eu era quase um brother de todo mundo ali, saía com todo mundo de happy hour, essas coisas, e eu não era, definitivamente tinha homem muito mais delicado que eu, e estava certo eles, né? Mas hoje eu vejo que era um mecanismo de defesa. Então, porque é mais complicado mesmo, ou pelo menos era. Só que eu via como uma vantagem. Ao invés de falar, nossa, não tem mulher aqui, como eu sou sofrida, fala, puta, que legal. Eu realmente achava assim, nossa, acho que eu estou uma mosquinha branca, olha onde eu consegui chegar. Eu tinha muito orgulho disso, de estar num ambiente que era muito masculino e que foi conquistado. Então, eu não tive os problemas de ganhar menos do que colegas homens, a partir do momento que eu aprendi a negociar, que aprendi a acreditar e falar, vou bater mesmo, e de frente, com respeito, com tudo, mas falar, olha, tá legal, mas o que importa para mim é isso aqui, ou esse é o meu valor. Acho que você falou um negócio muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você falou, eu aprendi a negociar. Eu acho que eu vejo assim, né? Muitos homens, desde novos, aprendem isso muito bem e tudo, mas eu vejo que às vezes até nós mulheres, pela insegurança ou pelo fato da baixa autoestima, às vezes de ir para uma roda de negociação que é um ambiente com mais pressão, pode ser desde pedir um aumento Uhum. até ir para um emprego, como se valorizar. Como você aprendeu? Dá aí algumas dicas, porque a gente tem um público diverso aqui e eu acho que isso pode ser super válido para alguém que está nos Uhum. escutando. Legal. Tô vendo algumas pessoas entrando aí, que legal, a Lari chegou também. E, gente, eu tô sem óculos, eu preciso explicar isso. Tô sem óculos, aí eu não enxergo direito, só que se eu ponho óculos não fico bem na fita, então beijo para todo mundo que tá entrando, depois eu vou agradecer um por um. Então, tem uma questão de, assim, como é que eu aprendi? Apanhando.
não ganhei sempre, e eu tenho uma característica de comportamental minha, que eu sempre fui muito tímida, muito insegura, baixa autoestima, uma série de coisas. Então, olha o Digão aí, né? Diggs, oi. Então, e vinha aquilo e eu tinha um medo gigantesco das pessoas perceberem a minha insegurança. Então hoje, principalmente quem tem gente que vem trabalhar comigo como coach agora, nossa, Rô, porque eu quero que você me ensine a ter aquela segurança que você tem, porque eu via você entrando na hora que eu falava, eu estava deitada em posição fetal em casa às vezes, porque eu ia ter uma reunião pancada com o vice-presidente, não sei o quê, para escutar de novo, para levar surra. E só que na hora que você coloca, né, você bota um avatar ali, bota o salto alto e entra. E só que depois você vai aprendendo que a sua postura também te ajuda, né? Não ajuda só a passar mais segurança, mas você se sentir mais seguro também. Então eu fazia uma postura inicialmente para, nossa, eu preciso passar isso. E eu fazia a mesma coisa com essas negociações. Eu estava me borrando de medo. Só que eu não podia aceitar um status de que mulher ganha menos. Mulher não é reconhecida. Não tem mulher na gerência nesse grupo ainda. Eu falo, tá bom, você é a primeira. Tá bom, o que eu vou fazer? E eu ia morrendo de medo. Tenho pessoas que eu conheço que falam, que besteira ter medo, né? Eu admiro imensamente. A gente está trabalhando firmemente nisso. Mas eu tinha o medo, a diferença é que eu não me deixava bater. Então eu ia lá, eu sou o tipo que morre de vergonha de pedir aumento, mas eu aprendi a falar, o que eu preciso fazer para melhorar? Então eu fui achando o meu jeitinho. Poxa, tá bom, não tá? Eu sempre tive uma proximidade muito grande com os gestores, principalmente os que me formaram. Eu tive líderes espetaculares, que eu devo, de verdade, 95% do meu aprendizado como gestora, lidar com pessoas, aos excelentes gestores que eu tive no começo da carreira. Então, você vai aprendendo a ter uma conversa franca, sem ser pedinte. A mulher consegue também fazer isso, de falar, olha, mas o que eu estou indo bem? O que eu preciso melhorar? Quanto tempo? Olha, eu tenho esse meu objetivo. É possível aqui ou não? Porque parar com isso também, de deixar a posição 100% na mão do gestor, Do de decidir outro, por né? Da isso. sua vida, né? Da sua vida. É um controle que é seu. Então, entender que, e tem muita gente que está assim, não, mas ele tem que saber que está na hora de me dar aumento. Ele tem que saber, tem nada. Eu aprendi muito cedo que esse negócio de plano de carreira não existe na maioria das grandes multinacionais. Então, quem dirá, às vezes, cada chefe está pensando também em um monte de bullshit. Você vai aprendendo que não é por maldade, Ele não não é tá que tão tem preocupado que, com você, né? Ele não tá e não, pensando e não é também. por mal. E não é por Ele está mal, exato. ele tá Tá se defendendo lascado. de um King Kong e eu tô reclamando dos meus macaquinhos. Então, eu que vou cuidar dos meus macaquinhos e falar o que é importante, porque o cara às vezes ele não dorme, ele tá com um monte de preocupações na cabeça. Então, se é interesse meu, eu vou lá. Aí, eu nunca tive alguém que eu pudesse falar, oi, é o Davi? Vem cá. Alguém quer dar oi aqui pra você. Fala só oi aqui, ó. Dá um. Oi, gente. Oi! Vai lá. A criança mais fofa do mundo. Então, você aprende também me perdi com a fofurinha. Então, não, estava Fofurinha falando do que Davi. você sempre teve proximidade dos seus gestores. Isso. Então eu podia E falar. Quando eu não tive, quando eu não falei, eu não pedi, foi por pura jacuzice do mato minha, assim, de não vou pedir. Mas aí eu trabalhava tanto, eu era a louca de workaholic. trabalho. Então assim, eu nunca tive problema para ganhar bônus, porque era, cara, se alguém não me desse, ia ficar muito feio. Era muito explícito, porque, cara, eu trabalho pra caramba. Eu tive uma época de, assim, muitos anos, sei lá, 6, 7 anos, que eu dormia muito pouco, dormia 3 horas por noite, porque eu queria acumular função, né? Agora eu sou vendedora, mas precisa de ajuda para fazer reporte, porque não tem ninguém que faça isso, eu faço. E só que com isso, eu consegui ganhar a posição de gestão depois, porque o diretor pensa, cara, quem que eu confio? Quem que já faz tudo isso? Então você tem que também dar um pouco mais as caras. Para mim, também tinha eu entendia que era um momento, eu não tinha filhos, o meu marido entendia muito bem essa parte, porque também trabalhava pra caramba, não sei, não quer dizer que ele gostasse de eu ser workaholic, ele não gostava, mas e me dava uns puxões de orelha, mas sempre me apoiou, então eu tinha um momento certo para fazer que eu não perderia. Hoje, sendo mãe, eu já pensaria, eu vou ter que ser muito mais produtiva, porque eu também não posso deixar de dar resultado, só que antes eu tinha mais tempo, né, eu
Você passava podia mais dar o horas tendo mesmo isso. resultado de é, num tempo maior e agora não, né? É, porque Cada aí, minuto você precisa ser eficiente, né? Eu acho que quando a e aí gente você é vai. solteira e não tem filho, você pode. Eu lembro de eu ficar na hora, às vezes até mais tarde, às vezes vendo um vídeo, estudando. Mas ok, mas agora não, eu preciso ser realmente efetiva. Eu tenho um filho em casa, Tipo, não dá pra perder no é, Facebook. exato. Não, e mesmo estudando, e mesmo não sei o quê, É, porque também, e aí a gente vai mesclando muito com o tema que a gente colocou aqui. A gente vai se conhecer, e eu me sabotei muito a vida inteira. Minha jornada podia ter sido bem mais suave. Mas eu super perfeccionista, excelência com tudo, junto com insegurança, com sabotagem de não estou pronta ainda. Eu estudava milhões. Na MC, antes de eu sair, nos 6 anos que eu fiquei, todos os cursos que a gente fazia ficavam registrados numa plataforma. Eu tinha feito mais de 200 cursos em 6 anos. Entre cursos presenciais nos Estados Unidos, curso presencial aqui, curso online, aparecia treinamento, eu fazia. Aí você fala, nossa, que legal, né? Até a página 2 muito legal, mas eu tenho que aprender também a priorizar, a entender que, cara, não precisa de tanto. Vai até aqui, vai dormir, dormir é importante. Hoje eu já entendo que um dos artigos que eu coloquei, que eu escrevi, não foi à toa, foi aqueles artigos que você escreve para si mesmo, né? A importância de dormir. Mas naquela época, eu só perder tempo dormindo. Então, se fosse hoje, eu já falo, cara, eu vou ter que trabalhar, vai ter que render, e a gente vai dar um jeito aí nesse tempo. Ou tem gente me esperando. Aqui, quando eu estou trabalhando um pouco mais com as crianças em casa agora, se é um pouco de atenção a menos que a gente dá, eles ficam pirados, eles quicam. Então, foi uma escolha. Que bom para você, Ana Paula. Você nunca chegou, continua assim. mas ela falou que se identifica com você. Ô, Ah, Rô, até aproveitando você falou um pouquinho de acho que um outro ponto que eu acredito que os seres humanos, muitos lutam contra isso em algum uhum, momento, e eu acho que mulheres, às vezes até um pouquinho mais sobre a autossabotagem e o perfeccionismo, né? uhum. Como que isso te prejudicou de alguma forma? E como que você começou a vencer isso também, né? Porque eu acho que é, às vezes o perfeccionismo ele te paralisa de fazer uma coisa que você fala, ou vou fazer perfeito ou não faço nada. E a Uhum. autossabotagem, eu vejo que muitas vezes a mulher acha que tem que estar perfeito para poder fazer alguma coisa e conquistar, e às vezes o homem ele é mais confiante, né? E às vezes sabendo até menos do que a mulher, como você mesmo falou, com certeza tinham homens lá que fizeram muitos menos cursos e eles iam lá, porque eles tinham certeza que iam conseguir. Então, dá É, um exemplo disso, como você trabalhou esses pontos. tá, vamos lá, né? Na verdade, assim, como que eu me sabotava? Se pudesse listar por ordem alfabética, mas eu ia precisar de 5 horas de live, assim. Eu me sabotava de tudo que é jeito, de todos os jeitos. E eu não, e de novo, eu não sabia, eu tinha Consciente. muita atitude, muita garra para dar um jeito, só que eu nadava na areia, assim, e eu dava um jeito. Hoje eu já conheço um pouco mais e não foi à toa, foi de tanto apanhar que eu acho que eu me interessei tanto por saber isso. Então você já entende que é autossabotagem e que tem tipo nominhos que você vai dando, né? Então eu estava falando isso com o Wellington agora. Eu falei, você não vai adivinhar qual que é meu maior, né, sabotador, é prestativo. Ele fala, que dúvida, né? Então, que é super legal ser prestativo, mas é uma sabotagem quando você faz muito dos outros sempre e esquece o seu. Então, hiperrealizador é um outro tipo de autossabotagem. Eu realizava, 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 realizava. Isso foi bom para mim por muito tempo e por muitas coisas, porque me fez ser overachiever em tudo. Eu sempre superei meta, né? Então, isso era bom. Só que quando você não curte mais a viagem, quando você atinge um, já está pensando no outro, já está pensando no outro, a gente precisa comemorar, a gente precisa se recarregar, a gente precisa entender isso. Então, me sabotei de tudo que é lado, só que eu tinha um outro lado de atitude boa, não perfeita, sempre fui chata pra caramba. Mas sempre tive uma atitude de, tá, o que dá pra fazer? O que eu vou resolver? Foco no resultado. E vamos lá. Então, tinha cota pra fazer, eu fazia sangrando, dava pra ser muito mais suave. Não precisava ser assim. Mas, não, cara, resultado é resultado, a gente vai conseguir. Só que eu fazia um pouco do jeito que eu gostava, depois que passei a ser gestora. Eu gosto de fazer resultado pelas pessoas, e não
acima das pessoas. Então aí eu dava o meu jeitinho de curtir. Eu via que, poxa, eu tenho meus jeitos de curtir. Como é que eu estou funcionando melhor? Como é que eu respondo melhor? Então é um pouco tentativa e erro. Me sabotei tudo que é jeito. Mas a sorte é que eu acho que tem tempos. Eu acho que eu perdi também, com certeza, perdi algumas oportunidades. Como a Ana Paula falou assim, ela teve êxito na carreira. Eu acho que eu também posso dizer que eu fui muito feliz na carreira, muito bem sucedida, mas teve muitas coisas que eu podia ter evitado, com certeza, podia ter sido muito mais fácil. Se eu tivesse percorrido esse caminho de autoconhecimento antes, nossa, acho que eu já não tenho muita ruga ainda, né? Embora eu estou usando maquiagem para ajudar. Mas eu quase não tenho Que ruga, e teria menos ainda, porque não ia ter me estressado tanto, eu sempre me inflamava muito. Só que eu tenho uma característica de usar isso como combustível para realizar. Se eu Uhum. tivesse que um dos sabotadores é de se vitimizar. Esse nunca foi um sabotador meu. Então eu me criticava muito e falava, tem que ser melhor, tem que estudar. E isso até um ponto é bom. A gente aprende que todas as crenças limitantes, né, essas coisas que a gente acredita que paralisam a gente, sabotador, eles nascem fofinhos. Sabe aqueles cachorros que você olha adulto e fala, nossa, cachorro horroroso. Como que alguém compra, ainda paga por isso, assim, e fica Uhum. reproduzindo esses bichinhos? Uhum. Você vai entender que ele é um filhotinho fofo. Depois que ele fica feio. Mas crença limitante, autossabotagem, a mesma coisa. Eles começam fofinhos e com uma função de sobrevivência, de te fazer passar por uma fase. Só que o certo é que nem roupa. Você cresceu, não serve mais. Doa, Uhum. rasga, taca fogo. E a gente fica carregando essa carniça com a gente para a vida inteira que não serve mais, que deveria ter usado muito pontualmente. Então, É que não sei se eu teria. respondi. Respondeu. Até a Su perguntou, falando disso ainda dentro dos temas sabotador, ela perguntou se ser super realizador é o mesmo que ser reativo. E Aninha, eu lembro de você, lá de Santos. Tem a ver Se, ou não, Rô? se super sabotador é o mesmo que ser reativo, não, super É, realizador, reativo, não. não, O né? super é que na nomenclatura desse, então, tem tantos estudos para tudo, né? Teve um escritor que chama Shirzad Chamini, que ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva e ele disponibiliza um teste de autossabotagem e crítico interno. Ele deu nomes, então um deles é o hiperrealizador, que tá, uma coisa é você realizar, é fazer as coisas, querer conquistar. A outra coisa é quando passa do limite. Você faz uma coisa atrás da outra, você nunca acha que você é bom o suficiente para ser reconhecido pelo que você é e não pelas suas realizações. Então, assim, se eu não estou realizando, eu não tenho valor. E aí, você separa o que é sabotagem de uma coisa ruim, quando o sentimento que te traz, no fundo, não é tão bom. Então você fala, eu estou realizando um monte de coisa, era para eu estar feliz. Então você está sabotando. Se você não está feliz, é porque tem um sabotador fazendo a festinha aí. Eu estou realizando, isso está me completando cada vez mais. Show de bola. Então esse é o sinal de que você está no caminho certo. Tem um dos sabotadores é esquivo. Então, para quem tem uma característica de procrastinar muito, dá um jeito de não enfrentar as coisas. E você acaba se sabotando, porque o certo é, cara, o que eu tenho que fazer? É isso. Gostando ou não. E E vai e como faz. vencer a procrastinação? Acho que todo mundo. Eu sei que a gente já deu, já chegou ali Taca pau. lá em Marte, mas é que esse papo é muito legal, porque isso é muito aplicável no dia a dia. É, Eu acho que em algum momento, em alguma área da nossa vida, a gente vai procrastinar. A gente vai passar para frente, já vai falar, depois eu vejo isso, e quando você vê, todo ano você fala que esse ano vai ser diferente, a listinha dos desejos, mas é, aí você, né, embarrigou e muitas vezes é porque vai doer, né? vai É... doer. O que você. Procrastinação, Gi, ela É... tem a ver com enfrentar a coisa que você tem que fazer, mas aí você tem que abrir mão de prazeres imediatos, Sim. geralmente. Então, o procrastinador, o que ele faz, ele se dá recompensas imediatas, É. está sempre bem, e deixa de ter o que ele realmente quer, ou diz que quer. Para mim, como vencer isso, eu sempre fui o samba do doidão aqui com a coisa de procrastinação, porque eu queria fazer tanta coisa, e aí, não, mas antes eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então, eu vou dizer que como vencer, depende. Mas o caminho mais rápido, eu acho, é quando você se conhece. Primeiro, você tem que saber
que isso está te sabotando de alguma forma. Você se conhece, você tem que saber o horário que você funciona melhor. E aí você fala assim, nossa, vai ser uma ciência de foguete. Não é. Você se observar um pouco mais, às vezes a gente nem sabe, está angustiado o dia inteiro porque não fez aquilo. O dia inteiro ou o ano inteiro. Fez a listinha e tá lá. Fala, cara, que eu tô sentindo que eu tô assim? Tô fazendo. Então senta e se organiza. Então primeiro acho que você tem que se conhecer para saber que você se sabota, por quê, o que você está sentindo em relação àquilo. E também, acima de tudo, entender, mas o que eu tenho de bom e de força para usar para vencer isso? Nesse exemplo, a procrastinação. Então, poxa, eu tenho amor pelo aprendizado, é uma força minha. Mas eu procrastino, eu tenho de sabotador ali, o esquivo. Então, como que eu posso aplicar minha força de amor ao aprendizado para não procrastinar mais? E aí não tem receita certa, cada um vai ter que achar a sua resposta, mas aí fala, sacanagem. Cara, é só fazer a pergunta certa que a resposta vem. A resposta certa. Então você pensa, pô, eu já sei que eu vou evitar isso aqui. Então o que eu faço para não deixar isso acontecer? Eu posso me dar prêmios, já que eu funciono na base do prêmio, então o que eu vou ganhar de mim mesmo toda vez que eu fizer uma tarefa que eu tenho que fazer? Você muda o foco. E tem que organizar. Aí depende de perfil comportamental para cada um. Então aquelas pessoas que são mais falantes, procrastinação muitas vezes não é medo de sair da zona de conforto? Também, digo, às vezes é. Pode ser medo de sair da zona de conforto, é que geralmente, por característica, eles falam assim, você troca prazeres, né, um prazer maior do futuro pelos prazeres imediatos. Então, só que eu falo que não tem nada de confortável na zona de conforto. Né, nada. É um ofurô, acho que o horário já permite, é um ofurô de cocô. É quentinho, é macio, mas fede. É, Fede, é suja, o não tá furo de legal. cor quentinho, né? Eu Então, já não, li você sobre acha isso. ali, você liga, tá gostoso, tá quente, não tá. E a gente acha que não, mas é confortável. É super desconfortável. É que a gente não pensa nisso. Então, se você começar a pensar, você não procrastina mais. Só que aí você fala, não posso mais. Eu preciso dar um jeito de vencer isso. Cara, não é preciso. É o que, aí, se você não sabe a força que você tem, né? Porque cada um tem um. Então você tem que entender no que você é bom. Usa isso a seu favor. É que nem pegar alguém, eu sou muito ruim de matemática, e ficar estudando tabuada, para dizer assim. Cara, aí já tem gente que, não, eu sou ruim de matemática, mas eu sou muito bom de português, de uma série de coisas. Então eu vou fazer aqueles versinhos para decorar a Nossa, matemática, Rô, as fórmulas. isso é muito legal. Eu li um livro que fala Descubra os seus pontos fortes. Eu falei, no final vem até um teste para você fazer. E ele fala exatamente isso, que o nosso problema é ficar focando naquilo que a gente não é bom, nos nossos gaps, e a gente não potencializa aquilo que a gente já tem de fortaleza. Por exemplo, às vezes você é um excelente comunicador, pega, refina, usa isso como uma superpotência e vira um exímio comunicador, né? E vai usar isso para como uma das suas grandes fortalezas e não. E aí o cara fica pensando, como que eu posso ser melhor na tabulação, exatamente, como eu posso ser melhor É, com o algoritmo. E não é a fortaleza. Eu sou um cara de exatas e eu quero ficar sendo um puta cara de humanas. E aí não que você não tenha que desenvolver. Ele fala que você tem que desenvolver os gaps para que isso não seja um tiro no seu pé, a ponto de você não, né, aquilo não te prejudicar. Por exemplo, se eu sou um gestor, eu preciso fazer relatório, não gosto disso. Ok, você tem que fazer no mínimo entregar, mas você não vai ser o cara da macro, você não vai ser o cara que vai fazer aqueles negócios, né? E é. em contrapartida, você tem que potencializar aquilo que você já tem de bom, né? Exato, tem coisas assim, que nem você falou, a gente não pode ignorar o gap. Mas se você fala, tá, isso aqui que eu preciso melhorar, mas o que eu tenho de recurso? Eu estou indo para a guerra com esse gap, armada de quê? E a gente fala, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar porque eu tenho que estudar. Tá, mas então, primeiro, por quê? Quando, né, o famoso comece com por quê. Tenha em mente o que você quer atingir com aquilo. Aí você ganha um pouco mais de gás também com isso. E fala, tá, o que eu tenho de mão? Então tem gente que fala assim, não, eu preciso estudar X, só que minha cabeça funciona à noite e eu acho que eu vou ter que estudar de manhã. Cara, você tem que se conhecer. Então, entendendo que tem horários, eu não tenho direito sei lá, isso vai para tudo também. Não, eu acabo ficando super irritada na tal reunião. Às vezes, só de mudar o horário da reunião, que você entende que você funciona melhor em outros horários, se você consegue, se é possível, já muda tudo. Então, o problema é que a gente desperdiça recurso. A gente tem que saber muito bem onde que coloca isso daí, porque força para fazer a gente tem. É que tem que focar nisso. Ninguém vai para a guerra podendo, né? Tendo arma.
Você tem suas armas lá, e você vai pra guerra sem elas? E é isso que a gente faz quando tenta vencer a procrastinação, fazer um monte de coisa, a gente deixa de lado o que a gente tem de força, quando devia pegar e falar, tem isso aqui. Quero ver como é que eu vou usar isso aqui para vencer e atingir esse objetivo. No meio do caminho, putz, preciso desenvolver. Isso aqui tá bom, mas olha, eu já tenho essas forças aqui, vai ser muito mais fácil desenvolver. Eu não vou queimar óleo no processo. Então é isso que as pessoas, e eu digo as pessoas, me incluo. Né? A gente não tem esse conhecimento, não foi criado, a gente foi muito criado para, não, precisa desenvolver. Quem já viu isso? Pô, fulano, sabem, né? Quem conhece meus filhos aí, senão eu vou falar, o Léo é ótimo com música, com dança. Hoje em dia a gente já sabe que, cara, então incentiva o moleque se ele quiser ser músico, porque ele já tem essa força, já tem uma naturalidade. E geralmente o que faz? Não, no que ele é ruim? Vamos lá, se ele fosse maior assim, na matemática, então vamos dar 20 milhões de aulas de matemática para ele. Aí a música, nunca fizemos nada, nunca gastamos um centavo com ele. Mas não sabe por que ele, né, podia ser um astro do rock aí. Então, esse tipo de coisa, você não tá dizendo, não vai ensinar matemática? Vai, mas ensina para passar. Tá, não precisa dar tanta importância, a gente dá muita importância aos gaps, Pra e acho que falta. tem que separar um joio do trigo para dizer, isso aqui realmente precisa desenvolver, faz falta, principalmente a gente vai ver, quando vai desenvolver líderes, qual que é a roda de competências, como é que você está nas competências que você precisa, mas pega uma outra que você está bem para te ajudar a desenvolver essa competência. Ninguém vai passar a mão na cabeça e falar, como você é muito bom nisso e nisso, vamos esquecer que você é ruim. Não, mas você pode usar isso aqui, as suas forças, para sair do outro lado muito mais fácil. Tem que usar suas forças a seu favor. E a gente o que faz é ficar usando nossos gaps contra. E É aí, verdade. E meio Rô, insano, né? nesse meio tempo, maravilhoso, você pegou e você teve gêmeos, né? Tipo, no meio da sua carreira, Uhum. acho que duas perguntas assim, né, que eu queria fazer para você. Você, acho que te conhecendo um pouco, você teve gêmeos, que eu acho que foi um grande evento, porque uma mulher que é ultra executiva, lidera times de vendas numa empresa de tecnologia e tal, de repente tem duas crianças em casa, como é que foi isso? E você hoje tem o seu negócio, é, né? Você sempre olhou bastante para dentro, mas hoje você pegou todo o seu background, hoje trabalha com autoconhecimento e tudo. Então, como que é um pouco hoje também do seu trabalho, desses dois grandes eventos? E você escreveu o livro também. Acho que são essas três perguntas que eu queria que você contasse um pouco. Tá, então vamos lá. Esse negócio de ter filhos, eu adiei tudo que eu podia, porque quando você é mulher, workaholic, você acha que, não, nunca é tempo. Homem, ele é menos prejudicado no mercado de trabalho, mas sendo até justa, né? O Gabi me falou alguma coisa que eu não consegui ler. Mas tem uma coisa, a gente tem que entender que o homem também tem suas dificuldades, ele também É, carrega um caminhão ali com uma pressão gigantesca que não pode falhar. Mas hoje estamos falando da mulher, então fica para outra live falar do homem, certo? Então, nunca era o momento certo. Ah, puxa, eu vou sair, vou engravidar, vão me olhar feio porque eu engravidei, e aí vou ficar de licença maternidade, e eu acho que eu não estou pronta porque eu sou muito focada em trabalho, não é o momento certo, não é o momento certo, não é o momento certo. E eu, desde que a gente casou, eu casei em 2004, e eu falava, a gente brincava, quando vem os filhos? Daqui 5 anos. E os anos iam passando e eu continuava dando a mesma resposta, daqui 5 anos. Até eu falo, olha, o negócio é o seguinte, quando a médica disser, Rô, vai, ou você vai ter que fazer inseminação artificial, vai ser agora. Aí eu falei, aí eu vou para casa, a gente conversa com o marido, convoca, né, ali. E a gente foi um pouco, eu fui um pouco no limite, mas também foi muito importante para eu já estar mais segura e falar, cara, é isso, as minhas prioridades já tinham mudado, eu fui me preparando muito, então uns 2 anos antes de ter filho eu já comecei a tirar um pouco o pé e trabalhar só 150%, não 300%. Você fala, gosto, tal, mas espera aí, quando eu fui aprendendo a chegar em casa e desconectar, coisa que eu não fazia. Porque eu falo assim, se eu esperar ter filho para isso, não vai sair junto com a placenta a coisa. Ajuda muito, os valores mudam realmente quando vem filhos, mas foi um pouco de preparação prévia ali. O Wellington, super puta paizão, super marido, então isso também ajuda. Mas eu sabia que teria um impacto, né? Que poderia ter um impacto. Só que você começa a falar, vale a pena, faz parte da minha vida também. Viver a carreira no máximo
e viver a maternidade também. Se precisar, depois a gente reconstrói outro lado, mas eu precisava viver bem esse lado. Meus valores realmente mudaram, vieram dois. Não é que dá para entregar para o pai e falar, cuida aí, o outro está quicando, o que, que você vai fazer? Né? Então, a gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Aí você perguntou do autoconhecimento, como é que ajudou, É, que eu agora estou trabalhando com isso. Então, é. como era uma paixão para mim falar de desenvolvimento de pessoas e tal, eu entendia mais os outros do que eu. Então, eu sempre tive, isso é característica de perfil meu também, tenho escutativa, eu gosto de escutativa, aquilo de estou escutando você falar, mas eu estou percebendo mais do que você fala. Eu estou entendendo todo o contorno que você não está falando, entendendo de repente o momento, eu gosto. Tem gente que não gosta de ouvir, eu gosto. Todo mundo sempre fala, nossa, como você é boa ouvinte. Eu falo, adoro. Pode sentar aqui, conversa que eu escuto. E isso vai me dando muita informação para entender mais as pessoas. Então, para mim foi um caminho natural quando eu decidi sair do último emprego, né, da MapLink, que eu falei, agora, ó, o Davizinho. O Davizinho. Que aí eu falei, o que eu quero fazer agora? Eu quero voltar para o mundo corporativo, porque eu saí de um emprego que eu escolhi sair, Aqui, ó. no último caso, O e eu menino falei, gato mas e aqui, só um agora? minutinho, tomou. Tá. Ah, E aí eu falei, e agora? O que eu faço? E aqui. aí, Desculpa. imagina. E aí eu tava com a mesma dúvida de que todo mundo me pergunta também, não sei o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Então, eu também tive os mesmos problemas, né, nisso. Quando eu fui fazer a primeira formação em coaching, eu pensei, vai me servir ou para uma segunda carreira, porque eu já estava perto dos 40, a gente sabe que tem todos esses problemas, né, difícil de cada vez mais, né, e não é, a gente não pode taxar, mas vai aumentando o grau de dificuldade realmente de conseguir o que você quer e tal. Falei, pode ser uma segunda carreira, ou se eu voltar para o mundo corporativo, acho que você é uma melhor líder com ferramentas, ou minimamente eu vou usar para me conhecer. Então, aí eu Show. fiz a transição e eu decidi, quando eu fiz o primeiro curso, falei, é isso que eu quero mesmo, porque eu vou pegar a parte de atingimento de metas, de desenvolvimento, tudo que eu já fazia, só que pegar só o filé, que é a parte para cada um, assim. Então eu falei, isso vai ser fantástico. Antes eu queria desenvolver e às vezes a pessoa também não estava na mesma vibe. Pronto, agora eu vou focar só no que você quer realizar. Ai, manda aqui que a gente vai dar um jeito. Esse negócio de não dar, não entra no vocabulário. Vamos dar um jeito, a gente vai chegar lá. Então foi uma decisão. Por 2 anos já eu escutava algumas pessoas falando, nossa, Rô, você devia ser coach, você é muito boa nisso. Eu falava, coach, é como ir para marginalidade, imagina, que isso, fala assim. Porque já estava muito, eu estou 3 anos com coaching, mas naquela época eu já estava saturada, agora está muito mais, saturada em termos de falar, estavam falando muito mal, eu não quero. Então eu não aceitava. Até o ponto de falar, cara, é isso mesmo, e se eu construir uma carreira legal antes, eu vou aproveitar muita coisa desses 15 anos em TI, e com gestão de pessoas, atingimento de metas, e vou focar em cada um, vai ser espetacular. E tem sido. Como cada um, apesar de ter uma metodologia para o coaching, cada coach dá o seu tom. O meu tom foi falar, a gente precisa, o foco é muito maior em autoconhecimento do que eu pensava. Então, às vezes tem processo meu que é 70% do processo é autoconhecimento. Porque se eu não sei para onde eu vou, não adianta velocidade, não adianta sair correndo, né? Então, eu antes, na minha carreira, eu saía correndo, sem saber para onde ia, mas eu dava conta. Então, hoje eu já falo, não, se eu sei para onde eu vou, é muito melhor. Então, a gente faz um mapeamento grande, entende. Então, é um lado que, para mim, como profissional, adoro, que você vê que vai abrindo muito para a pessoa e depois é fácil dela decidir o que ela quer. As respostas vêm. É que a gente esquece de fazer as perguntas certas, né? É que nem a gente estava falando ontem com a Lorena, na outra live, que às vezes a gente tem que aprender a se reconectar, porque a gente está hoje em dia conectado com o mundo inteiro, com tudo, e a gente se desconectou da gente mesmo. A gente desaprendeu a sentir o que a gente quer, o que a gente gosta. Então, porque tá olhando tanto para fora. E aí você tá olhando uma janela, um vidro, e tá falando, eu não tô me enxergando, mas o espelho tá do outro lado. Você tá olhando através do vidro para ver fora. Isso não te representa. Então, isso me ajudou muito, porque eu senti na pele o que era não ter, e os frutos que eu comecei a colher quando tive autoconhecimento. Então, por isso que eu Mais joguei por legal, aí. né? Que eu vi que você e a Lorena, duas profissionais, assim, para quem não sabe, depois dei uma entradinha lá no Insta da Rô. As duas trabalharam, né, em multinacionais, foram grandes executivas dentro desse universo de tecnologia e hoje vocês estão fazendo uma parceria, né, Rô? Vocês estão
com alguns cursos online e Isso, assim. porque a gente também, isso serve para todo mundo, né? A gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, né? O Jim Rohn dizia isso. Então escolhe bem essas pessoas para mais conviver. E a gente, né, eu sou madrinha de casamento da Lorena, então lógico a gente já tem um carinho muito grande, mas a gente também tinha perdido um pouco o contato. As duas em TI, ela com a experiência de profissional muito parecida comigo, também 15 anos em tecnologia, e gestora, eu pago pau para ela, porque eu acho que ela é até mais uma gestora bem linha dura, assim, com algumas coisas e também sabendo muito dosar lá do mãe. É, e aí a gente se juntou para falar, não, vamos fazer produtos, porque o processo de coaching ele é um processo que é mais caro, e às vezes muita gente quer fazer e não consegue. Então a gente Sim, falou, e se a gente fizer produto, que lógico que não vai ser a mesma entrega de um processo de coaching, porque nem seria justo com quem está fazendo um processo de coaching, mas que pedaços a gente pode dar que já vão fazer uma super diferença. Então o que a gente está fazendo hoje, a gente passou meses desenvolvendo um produto que é de desafio para se colocar em ação. Só que as duas perfeccionistas, a sabotagem, as duas perfeccionistas botando lacinho em tudo, praticamente, né? Que tem que ficar perfeito, que tudo certinho, considerando o que é desafio, modelo, até aí veio a pandemia. A gente falou, não é hora desse. Agora todo mundo, eu recebo leads de coaching, o pessoal me falando assim, eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço, eu não sei do que eu gosto. Se eu perder emprego nessa pandemia, eu não sei o que eu quero voltar a fazer. É angustiante. Eu já me fiz essas perguntas e é como você, cara, você falar não dá nem eco, porque você sente um vazio no peito disso. E hoje você fala, cara, são só as perguntas certas, isso a gente consegue fazer. Então aí foi a conversa, né, entre nós duas para falar, vamos deixar o outro, que outro desafio também é um xodó nosso, que a gente vai lançar depois, mas agora a gente vai fazer um desafio que é baratinho, menos de R$ 50 a pessoa participa, e tá por 10 dias recebendo um desafio para se conhecer. Então, isso é um produto que a gente quis fazer, também está desafiando a gente antes, para produzir, que a gente fez uma produção legal e com puta, a gente, super carinho e tem um toque de caixa, e que a gente vai estar junto. Esse negócio de fazer live, que nem você comentou, não fazia de jeito nenhum, mas você fala, poxa, se eu não me exponho, como as pessoas vão saber? E tá tudo bem se, pô, a Rosana fala meio feio, tá aí, cara. Então, vambora. Coisas que sempre foram muito importantes para mim, aos poucos você começa a ver que não, cara, não tem importância. Qual que é o resultado que você quer chegar? É isso. Então, vambora. Vamos publicar, aproveita, vamos fazer. Então, hoje a gente está nisso, focando muito a área de conhecimento das duas, experiência das duas. Cada uma tem seus clientes de coaching, mas esse é nosso, a gente fala que é nosso primeiro bebê juntos. Assim, né? eu acho muito Então, está sendo legal, muito legal. assim, que eu não sei quantos, né, que estão aqui com a gente ou que vão assistir depois já passaram por um processo. Eu mesma passei, não foi com a Rô, mas passei, assim, mesmo assim, por exemplo, tendo uma espiritualidade bem ativa e tudo, mas assim, esse processo que eu vivi de coach foi muito importante, foi um divisor de águas na minha vida. Então, parece que é balela, a gente escuta demais, mas assim, quando você é imerso dentro desse processo, é, é muito forte, né? Uhum. Aqui, a gente vai ter mais 7 minutinhos. Eu não acredito que já tá acabando a live, Rô. Antes de Já... cair, Ai, antes de cair, eu queria que você falasse rápido, assim, eu não entendi, Aninha, que você falou, pode aplicar em pessoas que atuam em outra área que não sejam em TI? Sim, não, esse qualquer uma. processo, a Rô é para todas as áreas, então pode seguir qualquer área, você pode. O processo de coaching é para qualquer pessoa que você tem um objetivo e não sabe como atingir, para qualquer objetivo. Tá? É porque ajuda. Eu tenho experiência em TI. Cara, não importa. O coaching ele tem que saber direcionar para você achar suas respostas. Não sou eu que vou te achar as respostas. Só que eu tenho que saber fazer as perguntas. Se estiver perguntando de autoconhecimento, é para todo mundo. Até para minha mãe, é É, para todo mundo. Até o lançamento, o primeiro dia do desafio é dia 11 de maio, que é segunda, e é aniversário da minha mãe. Então ela fala, especial. Tinha um porquê. Mas, desculpa. a A Mari tá aqui mandar um beijo. E Rô, para finalizar, eu queria que você falasse sobre duas coisas, assim. Uma, eu acho Uhum. que foi muito legal, você escreveu, né, alguns livros, uns pedaços e tudo. Como foi para você, né, assim, você fez muitas coisas diferentes. E uma mensagem, né, a gente falou muito ao longo da sua vida aí,
rapidamente, mas que você fez escolhas que te deram resultados, você buscou essa jornada de autoconhecimento. O que que, diante de tudo que a gente está vivendo, assim, um recado que você quisesse deixar para o pessoal? Tá, ó, o negócio dos livros, na verdade, eu escrevi um capítulo em 2 livros, com autoria, que foi muito para me desafiar também, foi uma experiência interessante. E eu não sabia nem escrever, não escrevia nem artigo direito. Então, foi muito bom para a gente aprender a colocar as coisas no papel. Mas um recado interessante, acho que cara, entende que as suas decisões, é você que toma suas decisões, e só que você colhe os resultados disso. Não deu certo como você esperava? Cara, senta e vê o que mais que eu posso fazer. Hoje, se eu estou aqui conversando com a Gi, é resultado de uma série de decisões que eu tomei no decorrer da minha vida. Então, a gente é co-criador desse nosso futuro. A gente não é dono da nossa vida, mas é sócio majoritário. E sócio majoritário decide mais. Tá? Então, lógico que a gente considera muita coisa, mas entender e tomar autorresponsabilidade das coisas, sair de uma posição de vítima, das circunstâncias, dos outros, considerar que as coisas acontecem e fazer o que você quer, apesar do resto. Eu acho que é isso, correr atrás disso, se conhecer ajuda demais, é um super atalho, que para mim, eu continuo no processo, né? A vida é uma viagem em direção a quem a gente nasceu para ser, então a gente continua mudando, se criando e se conhecendo, então é um processo contínuo. Eu acho que essa é a pegada, entende que suas decisões vão te levar onde você quiser, tomou a decisão errada, você aprendeu, ou deu certo ou você aprendeu, o que você pode fazer para o próximo e vai ser feliz. Você nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Mas é amargo, às vezes vai ser amargo, é fogo mesmo, ninguém gosta. Ninguém Mas aí você gosta. fala, tá, deita em posição fetal ali um dia, se quiser, chora. Eu chorei Adorei essa muito, da né? posição fetal, é isso mesmo. Se E precisar, bota um pega um pacote de cobertor aí. papel também. E fica, a gente pode curtir um bode, mas só não pode ficar nele para sempre. Não, você tá num buraco, para de cavar. Pelo menos isso. Porque aí, sai do outro lado, aprende, você é outra pessoa, cara. Daqui 5 anos, você de 80 anos vai olhar para trás e dar risada disso. Vai falar, nossa, eu achava aquilo tão importante e não era. Então acho que é um pouco isso, assim. Ai, gente, que máximo, né? A gente tem mais 3 minutos. Eu não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa para a Rô, se a Rô queria falar alguma coisa que a gente ainda não falou, uma mensagem final além dessa. Deixa eu ver. Aí vem uma mensaginha assim. Então, eu tenho medo de cair. Você vai gravar a live? Vou gravar. Gente, vou deixar a live salva e também eu vou subir ela pro YouTube. Ó, o pessoal tá falando que a conversa foi incrível. Ai, eu Ai, também amei, obrigada, gente. Má. Essas lives passam muito rápidas. Passa rápido. Virou bate-papo, né? Virou Não, de bate-papo. verdade. Não, só quero agradecer de verdade. Tenho seguido muitas coisas que você está colocando, adorando essa exposição que você acaba gerando para todo mundo e para temas legais. Eu acho que a ideia é essa, todo mundo aproveitar que tem muito conteúdo disponível e saber escolher, priorizar. Se você sabe quem você é e você sabe onde você quer chegar, você consegue escolher melhor as coisas que você vai fazer. Olha, isso vai me levar em direção ao que eu quero conquistar? Se não, você já sabe a resposta, né? Aí quem quiser, só falar comigo, a gente ajuda no autoconhecimento, aproveitar isso aí agora. Olha, a parceira da Rô entrou aqui também, a Lorena, as duas mestres aí do autoconhecimento. Sigam elas na segunda-feira. Elas vão fazer um trabalho incrível com vocês. Um beijo, Lori, saudade. Obrigada, gente, por todo mundo que esteve aqui com a gente. Rô, sem palavras, você é maravilhosa. Ai, Amo obrigada, Gi. você. Também E te amo, saudade demais. saudades grandes. Muitas, muitas e muito Obrigada. sucesso aí nesse novo projeto que vocês desenharam. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, viu? E meninas, eu queria. Obrigada. Ó, na terça-feira também a gente vai ter uma outra convidada aqui, que vai ser a Aline. Ela é uma executiva lá da Microsoft. Ela vai falar um pouquinho sobre resiliência. Ela veio de Minas, construiu uma carreira também. E a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, resiliência, altos e baixos. Tudo aquilo que a gente sabe que em algum momento pode passar na vida aí, tá E vai bom? passar.
mas Vai é passar. passar por ele. Gente, obrigada. Gi, É obrigada. isso. Valeu todo mundo por participar e perguntar. O que faltou de pergunta a gente responder. Depois a gente dá um jeitinho de contar. Pode mandar mensagem para a Rô, para mim. Fiquem à Conta vontade, a gente comigo vai aí. deixar lá live salva, pode mandar para as amigas, né, Rô? Se É, com as gostou. amigas. E Manda é isso, tudo. gente. Um beijo, Beijo. bom sábado. Tchau, Rô. Tchau, gente. Tchau, Boa Gi. noite. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada.